Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero trazer aqui com vocês um pouco de uma dor que eu imagino que várias pessoas estejam sentindo e uma pergunta também que a maioria também deve fazer se possuir alguma dessas duas ações. Tá bom, Via Varejo e Magazine Luiza. Quando que essas empresas elas finalmente vão trazer alguns resultados para os seus acionistas e como que nós vamos conseguir fazer dinheiro com essas ações? Então, se você quer saber o porquê que essas ações caíram tanto, quais os critérios que nós temos hoje, considerando toda uma questão macro e microeconômica para a gente saber se essas ações elas vão para frente ou não. Se você tem curiosidade de saber como que isso funciona e mais ainda, se você quer saber como talvez fazer um bom dinheiro com esse tipo de ação, fique comigo para logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Bem, não é novidade para nenhum de vocês que lá em 2020 nós tivemos alguns juros aqui no Brasil de uma forma certamente artificial, na casa ali dos seus 2, 3% por um período até que longo. Claro, eu não quero discutir aqui exatamente se esses juros artificiais eles foram devidos ou não, mas nós temos uma questão já estabelecida. Nós sabemos que os juros foram daquela magnitude naquele ano e nós sabemos que desde então os juros aqui, a nossa taxa Selic, ela tem subido de forma vertiginosa e chegou ao patamar ali de 13,75% ao ano. E como que isso afeta diretamente essas empresas? Bem, uma coisa que vocês devem saber antes, se já investem nessa empresa, é que as empresas do varejo no Brasil, elas têm geralmente uma margem muito baixa. O que que significa isso? Em relação àquele lucro que eu tenho, quanto que efetivamente retorna para o bolso ali do acionista, quanto que volta para a empresa no geral. Então, se você tiver uma margem, por exemplo, de 5%, se você tem um produto que você vende a R$ 100, volta apenas para o seu bolso em forma de lucro, R$ 5. É basicamente isso. Só que o que acontece? Dentro das varejistas, nós temos uma margem ainda mais comprimida. Algumas delas têm margem de 2, 1,5%, 1%. É uma margem realmente bastante pequena, porque nós consumidores olhamos para o produto e falamos, olha, eu quero uma geladeira. Se vai ser Magazine Luiza, se vai ser Via Varejo, se vai ser Kabum, se vai ser Mercado Livre, não importa. O que nos importa realmente é saber qual que está mais barata, qual que vai entregar mais rápido. Sabendo de tudo isso, nós temos uma concorrência muito grande nessas empresas e tendo essa concorrência, claro, elas se esforçam para colocar um preço cada vez mais competitivo. Isso acaba, logicamente, comprimindo ali as suas margens, reduzindo bastante. E aí você tem uma outra complicação. Quando você, por exemplo, vai lá numa Magazine Luiza e fala, olha, eu quero comprar uma geladeira. Tá bom, eu vou parcelar essa geladeira em 12 vezes sem juros. Só que o que acontece? Eu paguei aquela geladeira, Magazine Luiza, paguei aquela geladeira à vista na data 1. Aquela mesma geladeira na data 12, no final do pagamento de toda ali a geladeira, ela tem que valer a geladeira mais um determinado juros para que eu consiga efetivamente repor aquela geladeira no meu estoque. Porque se eu comprei aquela geladeira a R$ 1.000 e eu for novamente ao mercado, ela vai estar 1.100. Mas apenas entrou no meu caixa R$ 1.000 porque eu não cobrei juros do consumidor. E isso acaba, no longo prazo, fazendo com que você tenha um capital de giro muito grande dentro da empresa, mas você não tenha a capacidade de repor a inflação. Então você juntou uma inflação muito alta que acaba impedindo você de ter um estoque de produtos tão justa quanto você tinha antes. Então é aquela questão que eu expliquei, aquela mesma geladeira no período 1 valia 1.000, no período final valia 1.100 e no final das contas você só recebeu 1.000 porque você não cobrou do seu consumidor esse valor. Então, sabendo disso, com margens comprimidas e juros altos, as varejistas elas acabam tendo a sua lucratividade muito massacrada no período. Tanto é que nós vimos ali que tanto Magazine Luiza como Via Varejo, nós já vamos ver o gráfico, caíram de uma forma assim quase nunca vista no mercado brasileiro, considerando empresas que apresentam lucro ou que apresentam resultados ainda positivos. Claro, eu não vou entrar aqui especificamente em cada um dos resultados de cada uma delas, mas nós sabemos que, especialmente na Via Varejo, nós tivemos uma questão trabalhista que eles tiraram, como muitos especialistas disseram, o esqueleto de dentro do armário, umas dívidas trabalhistas que não tinham sido reportadas até então e de valores muito altos. Magazine Luiza, por outro lado, todo mundo estava projetando um lucro, ou pelo menos um crescimento, que ia ser infinito. Só que, na verdade, as pessoas esqueceram que você não consegue ocupar uma margem de mercado, você não tem um market share aqui suficiente para você conquistar tudo isso, porque senão a Magazine Luiza ia ser a única dona de tudo. Então, existe um limite para o qual ela consegue crescer e os especialistas talvez não conseguiram ajustar exatamente essas contas e também não conseguiram imaginar que os juros eles fossem subir tão fortemente como eles subiram.
Então, trazendo vocês aqui para minha tela, eu vou olhar a princípio aqui o resultado, ou pelo menos o gráfico aqui da Via Varejo, e nós tivemos uma cotação saindo ali do seu pico histórico de R$ 22 para hoje na casa do R$ 1,70, uma queda aqui de 92%. Então, eu sei, é muito complicado a gente imaginar que uma empresa ela cai 92%, considerando ali de meados de 2020, que foi ali seu pico histórico para o período atual, basicamente aqui em março de 2023. Não só essa empresa, mas também nós temos aqui a Magazine Luiza, ela foi tão impactada quanto, mas ela já tem aqui um pouco melhor aqui os seus resultados, porque ela chegou mais ou menos ali nos seus R$ 28 e hoje está aqui na casa dos seus R$ 3, caindo 89,6%, ainda assim é uma queda muito grande, mas claro, você, acionista dessa empresa, deve considerar que ela já chegou a custar, isso aqui num preço ajustado, coisa de 2 centavos. Então, para o preço atual, se você mantivesse a ação desde então, você teria um lucro de 8.832% de valorização das suas ações. Mas claro, todo mundo sabe aqui da história da Magazine Luiza e do quanto que ela potencializou os ganhos para os seus acionistas que mantiveram as ações desde então. Então, tem uma notícia aqui também que basicamente aqui a Suno traz pra gente que a Via Varejo e Magazine Luiza, elas desabam quase 20% às vésperas aqui do balanço. E aí a pergunta que todo mundo quer saber é por quê? Nós temos, claro, um balizador muito importante, mais ainda do que o nosso próprio juros interno, que é os juros lá dos Estados Unidos, que o Fed, que é o Federal Reserve, basicamente ele traz para nós a respeito da atualização da moeda mais forte do mundo, que é o dólar americano. Então, eles saíram basicamente de uma taxa de juros de 2% e eles foram para 4%, tendo a perspectiva ainda de chegar a alguma coisa próxima a 5% ou talvez passar, a depender daquilo que eles chamam de soft landing ou hard landing, que basicamente seria um pouso suave ou um pouso um pouco mais abrupto, um pouso com um pouco mais ali de turbulência. E o que isso reflete aqui dentro das varejistas? A primeira coisa, se nós temos vários produtos que têm a sua manufatura, que têm a sua origem, por exemplo, materiais de fora, que são precificados em dólar, a elevação de juros acaba aumentando o valor desses produtos. Então, é só você pensar comigo a seguinte logística. A Vale, ela exporta, por exemplo, minério lá para a China, e a China ela faz, por exemplo, chapas de aço. Só que esse minério foi cotado em dólar. Essa chapa de aço, quando ela for para algum produtor de geladeira ou produtor de algum outro determinado bem, ela vai também cotar em dólar. Quando esse bem voltar aqui para o Brasil, ele também vai estar cotado exatamente nessa moeda, e quando nós fizermos a conversão aqui para o real, o que vai acontecer? Todo esse período que nós tiramos o minério que foi produzido, a chapa, que foi produzido esse outro bem que retornou ao Brasil, nós tivemos uns juros em cima disso. E esses juros que estavam em 2 e foi para 4, que por mais que para nós pareça pouco, mas em dólar isso é muito. Então nós temos uma precificação da moeda mais forte de uma forma muito valorizada em relação às outras moedas. Tanto é que se nós pegarmos o real em relação ao dólar americano, nós vamos conseguir ver que a moeda aqui nossa, na moeda brasileira, perdeu valor de forma muito acentuada nos últimos anos, chegando ali quase bater os seus R$ 6 por dólar, e hoje já estamos numa faixa ali um pouco mais amena de 5,20, 5,30 mais ou menos o dólar. Tá, então como que você pode olhar para tudo isso aqui e tirar uma conclusão do que está acontecendo? Então, vamos continuar aqui um pouquinho no que eles trouxeram para a gente. Eles disseram que essas ações elas desabam 19%, respectivamente, aqui cada uma delas, e o que acontece? Nós temos aqui os balanços trimestrais que essas empresas elas soltam, e a Magazine Luiza, assim como a Via Varejo, estão ali em vias disso. Só que o que acontece? Nós temos dados a respeito do consumo, e esse dado ele veio bastante baixo. Eu não sei especificamente se eles colocaram aqui, mas eu tenho absoluta certeza que o índice de consumo caiu quase 10%. Eles colocaram aqui realmente na entrevista. Então, o que você olha aqui? Você tem uma margem comprimida, você tem um juros muito alto impedindo a reposição do estoque, você tem toda a questão do dólar e dos juros lá fora, e você tem um consumo interno muito menor, ali caindo quase 10%. Então, olha só como o cenário ele é desafiador para essas empresas. Afinal de contas, se elas vivem do consumo e o consumo cai e os custos aumentam, você acaba piorando ainda mais as suas margens, e a gente pode chegar até mesmo a uma margem negativa, ou seja, você vende as coisas sabendo que você vai ter prejuízo. Isso é o pior dos cenários para as varejistas, e nós sabemos que a Louise Barsi, eles têm um posicionamento
bem difundido e bem claro de que as varejistas elas vão quebrar em algum momento e não é um business sustentável a médio e longo prazo. Claro, isso ali é uma visão deles, é respeitável, afinal de contas os resultados falam por si, mas eu particularmente acredito que você consegue obter um resultado interessante. Como que a gente poderia fazer isso? Sem olhar para uma questão gráfica e trazendo vocês aqui para mim, eu não vou analisar, como eu disse, gráficos, eu não vou analisar um histórico da ação, não vou prometer e não poderia prometer uma rentabilidade. No entanto, nós sabemos que os juros aqui no Brasil, assim como os juros lá fora, eles têm a tendência, no médio prazo, a arrefecer um pouco, a cair de uma forma mais controlada. Talvez nos juros americanos a gente volte a ter um patamar de 2 ou até um pouco menos que isso, e aqui no Brasil nós já temos ali as atas do Banco Central que apontam que eles querem chegar em mais ou menos ali 2024 já com uma Selic bem menor, talvez abaixo dos 2 dígitos. E se nós considerarmos a inflação média do Brasil, que foi na casa ali dos 7 ou 8% ao ano, nós temos um upside aqui, nós temos um potencial de valorização dessas empresas muito grande. Claro, não é da minha expectativa que Magazine Luiza ou que Via Varejo voltem a testar ali as máximas de 28, 30 reais. No entanto, eu particularmente acredito que essas empresas, no valor ali aproximado de 12 a 14 reais para Via Varejo e de 15 até 20 reais para Magazine Luiza, seja dentro de um cenário de juros e macro e microeconômico o valor razoável para essas empresas. Claro, eu não tenho como dizer se os juros eles vão cair, se eles vão subir. Pode acontecer dessas empresas elas quebrarem antes mesmo de a gente conseguir chegar a um juros tão baixo. No entanto, olhando para os balanços, e provavelmente eles vão vir ainda refletindo um pouco dessa alta desses custos e toda essa situação que eu expliquei para vocês, isso pode bater um pouco mais ainda ali na desvalorização dessas ações. No entanto, se você é um investidor que entende do case, gosta desse tipo de exposição e entende que os juros em algum momento ele vai acabar reduzindo, talvez seja o momento ideal para você montar uma posição, talvez seja o momento ideal para que você, enxergando-se dentro do seu portfólio e do seu apetite de risco, é uma ação ou são ações que você gostaria de ter dentro e que você suportaria segurar por alguns anos até que toda essa questão macroeconômica e de juros brasileiro acabem caindo um pouco. Então, espero que eu tenha contribuído. É realmente uma forma complicada de trabalhar esse tema, porque nós temos diversos fatores que influenciam diretamente na valorização ou desvalorização dessas ações. Se você gosta de conteúdos de finança, de conteúdos a respeito do mercado financeiro e se gosta também do acompanhamento de uma carteira de investimentos onde eu coloco meu dinheiro ali na prática, eu convido você a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu curtir e eu quero agradecer a todos também porque eu consegui realmente alcançar os 1.000 inscritos, alcançar todos os requisitos ali para monetização do canal e eu vou continuar trabalhando firme e manter a minha promessa de todo mês de dezembro lá no meu Instagram, no @método de investimento, compartilhar com vocês quanto que eu obtive de receita aqui do YouTube e lá nós vamos juntos escolher para onde essa receita ela vai ser doada. Então, eu conto com você e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!